Bom, pessoal, agora aqui dando sequência através desse vídeo 2 de número 2 ao vídeo número um, obviamente, o vídeo que iniciou essa sequência de vídeos, essa série de vídeos que eu estou fazendo a respeito da Lei Complementar 1087 de 2019. Nesse segundo vídeo, assim como eu já tinha sinalizado no final do vídeo um, nós vamos adentrar mais na parte jurídica, na parte legal, de que forma que eu posso mostrar aqui para vocês, né, que eventualmente foram atingidos também pela afetação de, de seus imóveis, dos seus terrenos, pela passagem de renovação urbana, de que modo você tem direito à indenização e o porquê, né? Então, aqui nesse vídeo a gente vai abordar, primeiramente, né, indo direto ao ponto, ao que interessa a todos, principalmente aqueles que já assistiram o primeiro vídeo e já entenderam toda a exposição do que acontece, o que o município de Santos fez através dessa lei com os imóveis de vocês, né, afetados. Uma vez tendo entendido, assistido todo o vídeo número um, então nesse vídeo número 2 nós já vamos passar direto ao ponto, né, aquilo que interessa, que é como é que funciona essa questão de indenização. Eu tenho direito a essa indenização? Tem como eu recorrer à justiça? Tem como eu buscar o meu direito daquilo que eu me senti lesado, né, pela prefeitura ter tirado metade do meu terreno? Eu não posso usar, fruir livremente dessa metade? E a resposta é sim, né? Eu sou advogado da primeira causa na justiça sobre esse assunto, em relação a essa lei de Santos, e essa causa já está bastante adiantada. Como eu disse no final do vídeo um, ela está na fase das alegações finais no momento, né? E eu, como advogado da parte autora, eu já apresentei as alegações finais. Estamos só aguardando só a questão de cumprimento de prazos, né, para o município também poder apresentar as alegações finais dele, que é a Prefeitura de Santos, né? E em seguida vai ser o promotor de justiça, né? Que isso aí é uma outra parte da história que eu vou falar nos próximos vídeos a respeito do promotor de justiça e do Ministério Público de São Paulo, que também estão participando nesse processo meu, né? Eles entraram como participantes desse processo, não como partes, né? Embora, né, o posicionamento do promotor, desde quando ele começou a participar do processo, tenha sido no sentido como se fosse um advogado da prefeitura na prática. Mas isso é um detalhe que a gente vai entrar nos próximos vídeos, né? A partir do terceiro vídeo para frente, aí eu vou definir a temática de cada vídeo só na hora de gravar, né? No vídeo número um, eu tive que fechar o assunto, porque o vídeo ficou muito longo, 48 minutos, né? E sinalizar que eu iria dar continuidade à parte legal, né? A parte da doutrina, da jurisprudência, sobre a viabilidade jurídica desse pedido de indenização. Então, ali meio que já ficou definido que naturalmente teria que ser esse assunto nesse vídeo aqui agora. Agora, do terceiro para frente, eu vou, à medida que eu for estruturando esse assunto em relação a essa lei, né, porque são muitas coisas que tem que contar aqui a respeito da história, de tudo, né, para que cada um de vocês que foi atingido por essa lei, que foi prejudicado, possa entender o conjunto do todo, né. Então, vamos direto ao ponto. Já conversei demais aqui nesse vídeo, mas vai passar direto ao ponto, a indenização, né. No caso, essa minha cliente entrou com o processo de indenização por questão de esvaziamento econômico, de retirada de valor do imóvel. E por que que o caminho jurídico adotado foi esse? Foi esse porque, pesquisando-se a jurisprudência, né, que é o conjunto de julgados do país, principalmente dos tribunais superiores, STJ, STF, foi constatado, tanto por mim quanto pelo primeiro advogado, né, que foi o primeiro que entrou com a causa, depois mudou, passou para mim, eu assumi a causa de um determinado ponto do processo para frente, né, mas naquela época, o primeiro advogado eu já trabalhava em conjunto com ele, embora não fizesse parte do escritório dele. Então, nós chegamos no entendimento de que se a gente entrasse com ação alegando uma desapropriação, que o município nos desapropriou, isso aí não iria ter base jurídica nem jurisprudencial para ser sustentado nos tribunais. Por quê?
Porque a desapropriação, ela é uma figura que ela exige que você seja desapossado do bem, né? Então tem que vir lá um decreto, que a gente chama de decreto expropriatório, só que antes dele tem que ter um decreto de utilidade pública, onde é declarada a utilidade pública daquele imóvel, que o poder público está declarando aquela utilidade pública, que tem interesse público naquele imóvel, para depois passar para a fase da expropriação, que é onde eles retiram quem está na posse do imóvel, retira do imóvel, seja por vias amigáveis ou pela força, né? E aí depois cabe à pessoa discutir na justiça se a indenização foi no valor justo, correto, né? Essa é a figura da desapropriação. É assim que funciona toda vez que tem uma obra pública, exemplo do que aconteceu em Santos aí no VLT, né? Na obra do VLT, tiveram diversas desapropriações por parte do governo de São Paulo. Então, a desapropriação é sobre assuntos desse tipo. No caso da minha cliente, ela não foi desapropriada. A propriedade continuou com ela, tanto é que nem deram ciência a ela de nada do que fizeram com o imóvel, né? Durante todo o prazo, né? Foi tudo maquinado lá desde antes de 2019, até eles promulgarem, votar essa lei na Câmara em dezembro de 2019. E então, se nem deram ciência a ela do que estava fazendo, o que dirá expropriar? Porque para expropriar você tem que dar ciência para a pessoa, não tem outra saída. Então, o caminho da desapropriação, ou de alegar uma desapropriação indireta, não era viável. Não configurava, né, o que eles fizeram na Lei 1087, de 2019, a Lei de Mobilidade de Santos. O próximo passo foi verificar sobre a possibilidade de servidão administrativa. Essa figura, sim, ela se adequa mais ao que eles fizeram, né? Porque na servidão administrativa você tem um bem que ele serve, ele, o próprio nome diz, ele está em servidão, né? Ele tem uma faixa de terra, um pedaço do seu território, seja no imóvel rural ou urbano, que ele está sob servidão, né? Então tem uma figura ali, né, que no caso é o Estado, no caso da servidão administrativa, que ele está se servindo, né, daquela faixa de terra, ou seja, ele está utilizando de maneira compulsória, contra a vontade da pessoa. E não tem como nenhuma pessoa, desde que os requisitos legais sejam cumpridos, de ela se opor a essa servidão. Ela é obrigada a suportar. Porém, né, não é assim também, o poder público vai lá, faz uma servidão daquilo que ele quer, que diz que interessa e fica por isso mesmo. Se essa servidão retira valor econômico da propriedade, faz o valor de mercado de um imóvel cair, né, retirando uma parte da sua função, uma parte da sua atratividade para o mercado imobiliário, e, consequentemente, fazendo o preço dessa propriedade despencar, né, fica o poder público obrigado, né, a indenizar os prejuízos que ela impôs a esse proprietário através dessa servidão. Sabidamente e malandramente, o município de Santos, na figura da prefeitura de Santos, não se utilizaram desse instrumento jurídico quando criou essa lei, porque eles sabiam que a partir do momento que eles escolhessem a servidão administrativa, eles teriam que automaticamente inscrever no registro de imóveis, desses imóveis que foram afetados, essa servidão. Teria que ser inscrita, né, na matrícula do imóvel. E isso, a partir dali para frente, já constituiria prova bastante de que teve uma servidão instituída e o caminho da indenização quanto aos prejuízos impostos é natural, né? É uma jurisprudência pacífica no país. Então, eles bolaram uma outra maneira, um jeitinho, né? Através de uma figura totalmente nova, que não existe no direito brasileiro, né? Eu pesquisei bastante para ver se tinha outras legislações, né, em outros municípios do Brasil, e nenhum município tinha uma legislação fazendo o que eles fizeram com essa lei de mobilidade, que é criar figuras que eles botaram um nomezinho bonitinho de passagens, né, para não chamar de ruas, para não chamar de caminhos, né, que se assemelha à rua, e ficar uma coisa assim parecida que, não, aquilo ali é parte daquele imóvel particular, não é o logradouro público aquilo. Então, é do proprietário, entendeu?
continua no domínio do proprietário. Tanto é que eles batem muito nessa tecla. Tanto a prefeitura quanto o promotor, né, as pessoas que bolaram e fizeram isso, que estão lá dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Santos, né, eles, eles repetem muito isso igual um mantra, né, de que é privado, é privado, é privado, o local ainda é terreno, está sobre a propriedade do dono. Por que que eles marretam tanto, macetam tanto esse nome, né, de que é privado, o bem é do proprietário? Porque eles não querem de jeito nenhum, né, configurar de que houve o estabelecimento de um equipamento público em cima do terreno da pessoa. Porque se eles falar isso, que aquilo ali é um equipamento público, automaticamente, né, qualquer pessoa que tem um conhecimento mínimo jurídico, que dirá um juiz, né, vai reconhecer de plano que aquilo ali é um equipamento público. Então, ele instituiu, no mínimo, ele instituiu uma servidão, né, em cima daquele terreno, naquela faixa onde aquela dita passagem tem que passar. Né? Então, eles fugiram dessas duas nomenclaturas quando fizeram a lei, da servidão administrativa e muito mais ainda da desapropriação. Inclusive, isso vai ser tema de próximos vídeos, já está tendo reações, manifestações agora, no mês de junho, das pessoas que elaboraram ou participaram, ainda que não sejam as únicas que elaboraram, mas que participaram diretamente na construção dessa legislação, já está tendo movimentação delas. Por quê? Porque está se avizinhando, está se aproximando o período de prolatar a sentença desse processo que eu estou representando, essa proprietária. E nisso está batendo desespero, porque eles viram que a perícia foi conclusiva, no sentido de que houve sim desvalorização, conforme vocês vão ver aqui. Então, como a perícia foi totalmente bem feita, o Ministério Público não conseguiu desconstituir essa perícia, porque ele precisaria de ter um outro perito igualmente habilitado a fazer perícia de avaliação na esfera judicial, né, reconhecido pelo Poder Judiciário, para desconstituir a perícia do colega. E isso é claro que ele nunca ia conseguir, porque a perícia foi uma perícia séria, isenta, bem feita, né? Foi uma coisa assim que não tem como, é irretocável. Então, eles percebendo que está se avizinhando a sentença, eles estão se movimentando, né? Estão fazendo aí, fizeram uma palestra, como falasse, um evento deles, que só tinha gente que apoia essa questão dessa lei. Foi feito lá na Unifesp agora, dia 13 de junho, à noite, onde o promotor, né, estava presente nesse evento e ele próprio falou ali, né, que ele tem uma preferência pessoal dele de que não seja frutífera a ação nossa, né, de indenização. Ele espera que o judiciário não dê a indenização, né, a despeito de que a perícia tenha apontado a desvalorização do imóvel. Então, é uma coisa totalmente insana. Então, por que que eu estou falando isso? Porque a questão das figuras jurídicas, a questão de desapropriação, servidão administrativa, é uma coisa que preocupa muito quem fez essa lei e quem quer mantê-la a todo custo, né? Enfiar ela goela abaixo das pessoas que foram prejudicadas por ela. Eles têm uma grande preocupação. Até então, a questão da indenização não tinha levantado muita preocupação de quem defende, a exemplo do promotor, né, e das pessoas que fizeram essa lei. Mas agora que está se aproximando, né, a prolação da sentença, eles estão muito preocupados com isso, né? Inclusive, nesse evento aqui, eles publicaram, eu não fui nesse evento, porque nem fui convidado também, jamais eles me convidariam. Então, eles publicaram no YouTube, eu assisti o evento pelo YouTube, né? Então, eu vi ele falar isso, eu vi ele externar a preocupação dele, que ele acha que nós não deveríamos ganhar indenização. Então, tem muito uma preocupação em cima disso, né? Então, isso prova o que essa preocupação sobre a indenização, até por parte do promotor de justiça, prova de que quem bolou a lei na época fez exatamente esse estratagema que eu estou falando, né? Ele fez o estratagema, essa pessoa, o conjunto de pessoas, né, no sentido de fugir da responsabilidade jurídica e patrimonial que essa ação do poder público interferindo na propriedade privada causou. Então, assim, a indenização é cabível? É cabível, né?
Já tem jurisprudência sobre isso, já tem jurisprudência, conforme vocês vão ver, que é o conjunto de decisões dos tribunais superiores do Brasil. Já há alguma posição sobre essa lei que é própria de Santos, que essa figura jurídica anômala que foi inventada por esse pessoal, que só existe em Santos? Ainda não há, porque o nosso processo é o primeiro que está na justiça, né, a respeito desse assunto. Porém, a perícia judicial já apontou, o perito judicial já apontou que houve sim perda de valor do imóvel e foi num valor considerável. Então, indo bem direto ao ponto, depois de toda essa conversa aqui, para quem está interessado no assunto, você certamente está indo por um caminho seguro se você for atrás do seu direito e se você for propor a sua ação de indenização. Então, eu vou mostrar aqui para você a respeito agora dessa parte legal e da parte do processo que eu estou patrocinando. Então, nós temos aqui, ó, pegando o gancho do vídeo 1, né, ficou de pendente de eu mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é uma representação, né, que eu tirei lá do Diário Oficial, onde mostra as passagens, né. Então, aqui vocês vê, por exemplo, a passagem que afetou minha cliente, essa passagem P42, que é essa aqui, ó. Eu estou circulando de verde, tá vendo? Então, vou até sinalizá-la melhor aqui em linha reta. Essa é a passagem. Ela afeta o imóvel do meu vizinho aos fundos, do vizinho aos fundos, e afeta a cliente, né? A minha cliente aqui, ó. Aqui, de frente para Campos Melo. Aí, qual que é a justificativa de quem fez a lei, da prefeitura, de que seria propiciar uma continuidade de caminhar de pedestres aqui, ó, da rua Barão de Paranapiacaba, que vem até essa esquina onde tem aqui a Unimes, né? A Unimes é bem grande aqui, ó. Então, essa calçada aqui, de fato, ela é uma calçada que tem um altíssimo fluxo de pedestres, principalmente em época de escolar, por causa da faculdade, da Unimes, que está aqui, ó. Então, o que que acontece? Ao invés deles pegar a linha reta, exatamente reta, que iria passar nos terrenos ao lado da casa da minha cliente, pegando inclusive um terreno baldio que está aqui, ó, que está baldio já há 10 anos, que ninguém faz nada com esse terreno, não tem nenhuma função social da propriedade, como eles muito falam, né? Pegaria esse terreno e aqui, ó, você vê que é uma linha exatamente reta. Aí aqui você faz a curva, entra na rua Gervásio Bonavides, ó. Chegando aqui, tem uma casa aqui no final, uma rua sem saída, aqui, ó. Eu estou sinalizando. E, curiosamente, eles não estabeleceram nenhuma passagem de renovação urbana aqui. Aqui não tem. Então, eu pergunto, qual que é a utilidade pública da passagem 42 em cima do terreno da minha cliente, sendo que ela não está alinhada em linha reta com a calçada da Unimes, e, além do mais, a continuidade peatonal, como eles dizem, da rua Gervásio Bonavides não foi estabelecida aqui, de maneira que pudesse ter né, uma rota peatonal reta aqui, ó, para a rua Manuel Torinho. Não tem. Então, vocês veem assim que não existe uma utilidade pública, uma seriedade na elaboração desse plano, né? Isso aí tem outras razões, talvez, para ter sido feita, né? Coisas que eu ainda vou abordar para os próximos vídeos. Isso aqui ficou faltando, né, de eu mostrar no vídeo. Agora vamos entrar na parte jurídica. Na parte jurídica, deixa eu só abrir aqui, vamos direto para a perícia do meu processo, as conclusões do perito. Então, aqui, ó, eu estou com um documento aberto, que é o documento as conclusões que o perito judicial teve no processo da minha cliente, né? Eu vou ler alguns trechos aqui do que ele falou, que já vai nos pontos de conclusão da perícia. Ó. Isso é ele falando, abre aspas, foi encaminhado ao signatário, ou seja, ao perito judicial, o projeto abrangendo o terreno em questão, ou seja, que está subjúdice, conforme reprodução a seguir. E sido informado pela arquiteta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano que se tratava de material interno, pois ainda não havia sido publicado em lei, né? Curiosamente, o artigo 69 dessa mesma lei estabelece que esses projetos de cada passagem
deveriam ser publicados em até 2 anos após a entrada em vigor da lei. Então, deveria ser até dezembro de 2021. Nós já estamos em junho de 2025 e até hoje isso aqui não foi publicado para ninguém. Isso aqui é de acesso restrito só de quem está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, o perito conseguiu acesso, porque, sob ordem judicial, precisa para fazer a perícia, eles tiveram que entregar. Mas, na minha visão, eles entregando, claro, o perito tem que seguir a formalidade para o laudo ser válido, tudo certinho, tudo tem norma, né? Mas, olhando pelo lado, né, vamos falar assim, na nossa visão popular, mas ainda assim, levando em consideração o conhecimento técnico jurídico, eles entregando ou não a questão dos projetos de cada passagem é irrelevante. Porque se eu estou tratando aqui, no caso desse processo, de um terreno de 12 metros de largura, 6 metros de largura é metade do terreno, né? Se você botar a passagem no lado direito ou no lado esquerdo, tanto faz. Você vai aniquilar por completo qualquer imóvel que esteja nesse terreno, porque a largura dele é muito pequena, né? Então, aqui segue o perito falando, ó, de modo a definir, conforme o posicionamento da passagem no interior do imóvel que seria atingido, foi a mesma lançada na lateral direita do terreno, resultando na seguinte situação. Aí está aqui, ó, ele pegou a planta, né, a planta da casa que eu juntei junto com a petição inicial e simulou a passagem no lado direito do terreno. Você vê que passou em cima aqui, ó, vou até aumentar, passou em cima de tudo quanto é compartimento, das casas que lá estão no terreno. Que são 3 moradias, né? Uma maior na frente e 2 menores atrás. E uma em cima, né? Então são 4 moradias, 3 pequenas e essa aqui que é a casa da principal da frente. Então você viu, ó lá, o vermelho é a passagem, ó, passando, aniquila a casa inteira. Aí ele pegou o térreo, né? Simulou o térreo, jogando a passagem na direita, jogou na passagem superior, que é em relação à casinha de cima, e depois ele fez o aqui, ó. O mesmo foi feito considerando a passagem na lateral esquerda do terreno, resultando na seguinte situação, olha lá, ele jogou para a esquerda, pegou a casa toda também, porque tem 6 metros a largura, né? E ele aqui ainda considerou, acho que 3 metros, né? 3 metros de largura, que seria talvez até um cenário assim reduzido, né? Eu acho que ele tentou colocar aqui uma situação tipo assim, ah, não é só se fosse 6 metros que aniquilaria o imóvel. Se ela tivesse apenas 3 metros, ainda assim aniquilaria o imóvel. Então, está aqui o térreo, a parte superior do imóvel, qualquer lado que você colocar essa passagem, ela atinge tudo. Então, vem a conclusão dele. Ó. Nota-se que qualquer que seja o lado do imóvel reservado para a passagem, ela atingiria compartimentos essenciais da casa, através da subtração de vários cômodos, eliminação de escada de acesso ao pavimento superior da residência, entre outros. Portanto, caso o proprietário pretenda realizar qualquer reforma no seu imóvel que ultrapasse 30% da área total construída atual, no presente caso, seria necessária a demolição do prédio atualmente existente e a execução de um novo projeto no local, inclusive com adaptação do mesmo, ou seja, do novo imóvel, dentro da largura de 6 metros, já que os custos para adaptação dos cômodos remanescentes, ou seja, dos atuais, seriam de elevado custo. Aí ele pega a questão de olhar para dentro da casa. Perda de privacidade, escolha em qual parte do lote onde seria implantado o novo projeto. No caso da implantação da passagem inovação, P42, considerando que prevê o inciso 5 do artigo 68, ocorrerá a perda de privacidade, já que, pelo que ali consta, de modo a garantir permeabilidade visual entre a passagem e o restante do terreno em que se situa, não serão admitidos muros para tal delimitação. Assim, por conta da visibilidade, uma das soluções seria a implantação de gradil, que certamente deixaria os compartimentos, mesmo que seja de um novo projeto, totalmente visíveis, constituindo-se em verdadeira perda de privacidade. Também considerando que prevê a lei, como não poderão ser implantados muros ou paredes na linha de divisa com a passagem, no caso de uma futura construção no remanescente do lote, ou seja, no que sobrou do lote para o proprietário, a edificação deverá ter seus recuos laterais entre referida passagem e o prédio,
tratando-se de situações que acabam por desvalorizar a aludido remanescente, ou seja, além de cortar no meio, né, o que sobrou ainda se desvaloriza muito abaixo do que seria, por exemplo, uma simples conta de matemática, né, que poderia considerar que a casa ainda, o imóvel ainda vale 50% do que valia, né, mas não, vale muito menos do que os 50%. Então, vou avançar aqui para a gente tentar fazer um vídeo menos longo. Tá aqui, ó, depreciação do remanescente por conta da perda de testada. O imóvel atualmente conta com 12 metros de testada e com a implantação da passagem ocorrerá a perda de frente, resultando na testada em somente 6 metros, medida esta que resulta por desvalorizar o remanescente frente ao mercado. Ele colocou de trabalho, mas eu acredito que seja o mercado imobiliário. Assim, uma das formas de se determinar a depreciação do remanescente pela perda de testada consiste na aplicação do consagrado método antes-depois de avaliação, né? Que consiste em calcular o valor do imóvel antes da perda de testada, considerando sua excelente frente de 12 metros e seu preço final com a redução da mesma para somente 6 metros de largura, conforme cálculos a seguir. Aí ele fez os cálculos, né? O valor do terreno antes da implantação da passagem, só do terreno, ele valia 1.306.000, nesse caso dessa minha cliente. O valor do terreno depois da implantação passou para 568.800. O cálculo do valor da diferença inicial, 738 mil reais de diferença, de perda de valor. E aí depois ele acrescentou ainda a depreciação por causa da perda de privacidade no remanescente, porque não pode ter impedimento dos outros olhar para dentro da minha casa. Então, ele já jogou aqui um cálculo mais 10% em cima desses 738 mil. Então, deu 811.800 o valor de indenização só do terreno. O valor da construção, ó, no presente caso, considerando que com a implantação da passagem, a construção atualmente existente não apresenta condições de aproveitamento, inclusive por conta da perda de compartimentos essenciais, escadas de acesso e circulação, recomendável será que a construção seja totalmente indenizada. Então, aqui ele já jogou o valor da construção em 482.400, que ele valeria em junho de 2024, e ele já colocou aqui como indenização total das construções. Então, temos aí um valor total de indenização de 1.294.200, só para um terreno desse, que tem 399 metros quadrados. Imagine-se terrenos maiores que estão afetados. Igual, por exemplo, tem uma igreja aí na Washington Luiz. Inclusive, o próprio prédio da passagem P48, que eu mencionei no vídeo anterior, no vídeo 1, é um caso desse. Eu não sei como que vai terminar a ação civil pública, mas pelo que eu estou vendo aqui, né, a questão da perícia, o que ela vem apurando, se os proprietários desse prédio entrar com ação de indenização, aquilo lá vai dar uma indenização multimilionária, multimilionária. Se esse terreninho aqui já deu isso aqui, um terreninho de 399 metros quadrados, em comparação com outros que são muito maiores em Santos, imagina o valor que vai ser. Um prédio totalmente novo, recém-construído, né, que cada unidade, cada apartamento ali deve ter sido vendido por uma faixa de 800 mil. Imagina a indenização disso. Então, está aqui a conclusão do perito. Ó. Pela Lei Complementar Municipal 1087, no caso da implantação da passagem, ocorrerá depreciação da área remanescente, com a perda de testada, que passará dos atuais 12 metros para 6 metros. No presente caso, qualquer que seja o lado do imóvel reservado para passagem, ela atingiria compartimentos essenciais da casa, através da subtração de vários cômodos, eliminação de escada de acesso ao pavimento superior da residência, entre outros. Ou seja, o viável seria a demolição completa do prédio e implantação de um novo projeto adaptado à situação remanescente. Também, no caso da implantação da passagem, considerando que prevê o inciso 5 do artigo 68, ocorrerá perda de privacidade, já que, pelo que ali consta, de modo a garantir permeabilidade visual entre a passagem e o restante do terreno em que se situa, não serão admitidos muros para tal delimitação. Também, considerando que prevê a lei, como não poderão ser implantados muros ou paredes na linha de divisa com a passagem, no caso de uma futura construção no remanescente do lote, a edificação deverá ter seus recuos laterais entre referida passagem
e o prédio, tratando-se de situações que acabam por desvalorizar a lhe do remanescente. Portanto, no presente caso, além da perda de metade do lote matriz, ocorre depreciação da área que resultará remanescente, sendo que o valor da indenização no caso da implantação da passagem P42, considerando a perda de testado, a depreciação do remanescente, o valor das construções, entre outros, é de R$ 1.294.200. Então, aqui vocês veem a conclusão da perícia judicial, né? Então, tem algumas perguntas que a gente faz ao perito depois dele apresentar o laudo, né, que são os esclarecimentos, são questões, né, que as partes têm direito de fazer para melhor esclarecer a perícia. E eu vou ver se tem alguma aqui, quer ver? Para não ficar longo demais o vídeo. Só um momento que eu vou olhar aqui, ó. Qual o percentual de perda do potencial? Em que termos de valor econômico e atratividade do terreno para o mercado? Espera aí, olha só, qual a porcentagem de perda do potencial do terreno em termos de reforma, alteração e nova construção, e em termos de valor econômico e atratividade do terreno para o mercado imobiliário? O terreno, no caso da implantação da passagem, perde 50% do seu potencial construtivo, considerando sua atual metragem com relação a que resultará o terreno, assim como o valor econômico, por conta da perda de testado e privacidade, que resultará a área remanescente, e desta feita ocorre perda de atratividade no mercado imobiliário. É, deixa eu ver aqui, avançar. Ele aqui, em muitas questões, ele repete aquilo que ele já falou na perícia, né, quando ele entende que precisa só reforçar. Eu perguntei para ele, né, perguntei para ele aqui se somente com a implantação da passagem, ou seja, se construísse a passagem, que teria a perda de valor, né, do imóvel. Aí ele respondeu: salienta-se que, independentemente da modalidade de como será implantada a passagem de renovação, P42, e considerando as restrições impostas pela lei complementar, aqui ele errou o número da lei, ó, é 1087, ocorre desvalorização do imóvel mesmo antes da referida implantação, assim como depois da execução da citada passagem. Então, vamos avançar. Fiz a pergunta: é correta a interpretação de que o valor da construção na data da conclusão da perícia é igual a zero? Caso negativo, indicar o valor das benfeitorias na data de conclusão da perícia. A resposta é negativa, eis que a construção, conforme cálculos elaborados no laudo judicial, contava com valor comercial. Porém, considerando a implantação da denominada passagem de renovação P42 no interior do lote do autor, o prédio resultaria de difícil aproveitamento, concluindo-se pela sua indenização total. Vamos avançar. Aqui ele fala que qualquer dos lados do imóvel que for reservado para passagem, né, afeta e aniquila. Ele já falou isso. Olha aqui que importante. Isso aqui é uma outra bravata que esse pessoal que está defendendo, né, está defendendo essa lei, está fazendo eventos aí, preocupado com a sentença que está chegando. Eles falam, né, também são uma bravata muito repetida por eles, igual mantra. Ó, com base nesse trecho da lei em comento, da 1087, né? Vamos fazer a pergunta completa. Na 65ª página do laudo, folhas 908, o senhor perito reproduz trecho da lei complementar 1087, onde fica estabelecido que o lote com passagem de pé direito menor que 7 metros será permitido adicional não oneroso de potencial construtivo correspondente a uma vez a área afetada pela passagem, limitado ao coeficiente máximo ampliado permitido para a localidade. Com base no disposto nesse trecho da lei em comento, que é a Lei 1087, seria correto afirmar que a Lei 1087 não traz acréscimo nenhum de potencial construtivo ao imóvel analisado em relação ao que já era possibilitado pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, atualmente em vigor em Santos?
Aí ele falou: a resposta é positiva, eis que o coeficiente de aproveitamento ampliado do local é de 6 vezes a área do lote, segundo o artigo 95 da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, não tem acréscimo de potencial construtivo nenhum pelo fato de o imóvel estar sendo afetado por passagem de renovação. Porque, por mais que pudesse ter algum tipo de acréscimo, a própria Lei Complementar 1087 fala que é limitado ao coeficiente máximo que já existe no local. E aonde está esse coeficiente máximo? Está na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, não traz benefício nenhum em relação a isso. Vamos avançar. Aí eu perguntei, né? Em continuidade ao esclarecimento do perguntado no quesito anterior, poderia o senhor perito esclarecer se houve um erro ao responder ao quesito da ré, de número 5, as folhas 968, quando o senhor responde que ocorre aumento de aproveitamento do terreno? Aí, resposta dele, realmente, considerando que foi anteriormente esclarecido, houve erro na resposta ao quesito de número 5, pois o coeficiente de aproveitamento ampliado do local é de 6 vezes a área do lote, segundo o artigo 95 da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Olha agora essa pergunta que eu fiz. Pelas conclusões lançadas no laudo, especialmente o constatado pelo senhor na página 71, né, do laudo de folhas 914, primeiro e segundo parágrafo, seria correto afirmar que, diante da situação atual do imóvel e das restrições impostas pela Lei Complementar 1087, somente é possível fazer pequenas reformas de restauração da edificação hoje existente no lote terreno, de maneira a não ser necessário readaptar o lote e as benfeitorias e construir a passagem P42 para a Prefeitura de Santos? Resposta: considerando a configuração atual e distribuição de cômodos da edificação, somente seria possível de serem feitas pequenas reformas na construção, levando-se em conta as restrições impostas pela Lei Complementar 1087 de 2019. Então, tá aí, né, a resposta fatídica, né, a resposta fatal, de que o que está lá atualmente no terreno da proprietária, e isso se replica para todos os outros lotes que foram afetados, e às vezes tem lá uma casinha antiga e tudo, a pessoa não vai poder, nunca poder construir uma casa nova. Porque se ela resolver falar, nossa, está muito antiga, a casa tem mais de 40 anos, eu quero fazer uma outra, a pessoa vai ter que fazer a passagem para a prefeitura, né? Então, na prática, isso aqui, você vê que a figura jurídica anômala que eles criaram mistura alguns institutos, né? Tem questões referentes à servidão administrativa misturado com tombamento. Por que tombamento? Porque o tombamento é o que está se dando na prática com essas casas, com esses imóveis. Você só pode fazer pequenas reformas, é um tombamento. Não oficial, não na letra da lei, né? No pé da letra, mas é um tombamento, né? É igual aqueles casos de tombamento total de imóvel, por conta de patrimônio histórico, né? E a pessoa não pode fazer absolutamente nada. Até para fazer uma pintura, ela tem que consultar o poder público. Na prática, foi o que fizeram com essas casas, com esses imóveis, né? Vamos avançar. Olha o que eu perguntei. Não, tem algumas partes aqui que, como isso aqui foi a minha manifestação final, né? Às vezes eu cortei a minha pergunta e botei só a resposta dele, né? Porque isso aqui é uma manifestação minha no processo só para fazer um resumo, né? Do que foi concluído. Olha o que ele fala aqui. No caso de uma hipotética readaptação do terreno e consequente implantação da passagem P42, para a efetiva ligação entre as ruas Campos Melo e Oswaldo Cruz, seria necessária a construção do trecho da referida passagem também no terreno que confronta pelos fundos com um dos autores. É aquilo que eu falei no primeiro vídeo, eu tenho que ficar esperando lá o meu vizinho dar a doida nele, em algum momento da existência, ele querer fazer a passagem, para que de fato exista uma passagem ligando uma rua a outra, e consequentemente exista um interesse público em vigor ali, existindo de fato, né? Naquele conceito doutrinário de interesse público, né? Então, por aí você já vê que isso aí, do jeito que está hoje em dia, não tem nenhum interesse público envolvido nessa figura que foi criada. Não tem, porque se tivesse de fato um interesse público, o normal seria desapropriar os dois imóveis
frente e fundos e o município fazer a obra, fazer o equipamento público, né? Deixa eu ver aqui mais que ele falou sobre a demolição dos muros, já falei isso no primeiro vídeo. Aí eu falei, queira por gentileza o senhor perito explicar melhor os impactos em termos de restrições aos proprietários, em termos de valor do imóvel que ocorreram no presente caso, apenas com a simples afetação legal do terreno, lote? Resposta do perito. É de se esclarecer que, como ainda não ocorreu a implantação da passagem P42, seus impactos no valor do imóvel poderiam ser menores, já que a lei que a instituiu pode sofrer alterações ao longo do tempo. Porém, ao ser mencionado que no caso da implantação da passagem de renovação P42, isto não implica em dizer que somente tal implantação acarretaria a desvalorização da propriedade. Tanto que, como confirma o nobre patrono dos autores, constou do laudo judicial que ocorre desvalorização do imóvel, mesmo antes da referida implantação, assim como depois da execução da citada passagem. Depois ele vem fazendo, né, o rebatimento do parecer técnico que o promotor de justiça apresentou, né, na tentativa de desconstituir ou desmontar a perícia do perito judicial, né? Então, eu não vou passar essa leitura agora, porque o essencial já foi mostrado, que é a questão da perícia, vocês já viram que é perfeitamente cabível. Um perito judicial nesse processo já se manifestou. Vou colocar até aqui o número do processo. Espera aí, deixa eu colocar no comecinho aqui. Então, aqui vocês podem ver ó, o número do processo, caso alguém queira aí, dá uma pausa no vídeo para pegar. No Tribunal de Justiça de São Paulo. 101, 36, 21, 44, 2022, 8, 26, 0562. Esse é o processo que eu estou patrocinando aí para minha cliente, né? E esse não é o único, já tem o meu vizinho aos fundos, um dos dois vizinhos aos fundos já entrou também. Eu também vou mostrar aqui o número do processo dele também. Mas agora eu parei de compartilhar esse documento. Então, retomando aqui, às vezes a gente precisa fazer uma pausa na gravação para localizar os documentos, né? Então, eu vou compartilhar aqui mais um documento PDF, que isso aqui também faz parte do processo que eu estou mexendo, né? Eu estou patrocinando. E aqui é uma outra figura que ilustra bem a situação ali da Unimes, né? Dessa passagem que afetou o imóvel da minha cliente. Para vocês terem uma ideia, aqui isso foi uma petição que eu juntei, né? Uma das petições que eu juntei nesse processo, só que aqui é a petição antes de protocolar. Mas o interessante é só ver a figura mesmo. Aqui é uma imagem de satélite, que tem um certo tempo, e essa linha vermelha eu simulei a passagem P42 saindo aqui, ó, da calçada da Unimes, atravessando a Unimes, como de fato está atravessando esse imóvel, isso aqui está afetado também por passagem de renovação. Só que em vez de afetar aqui, ó, que aqui essa linha vermelha é o que seria o certo, o mais certo, entre aspas, né? Tirando essa questão toda que estamos discutindo sobre indenização, se fosse para estabelecer uma passagem, essa seria o tracejado mais correto, porque aqui está na calçada da Unimes, ó, em linha reta. Aqui, atualmente, onde essa linha vermelha passa, na Conselheiro Neves, aqui tem uma faixa de segurança, por conta das obras do VLT, que agora passa aqui, né? Tem exatamente aqui, ó, onde está o cursor do mouse, uma faixa de segurança. E aí pegaria esse cantinho aqui da Unimes, ó, que aqui é um corredor externo, tem esse telhado aqui, mas tem um corredorzinho aqui, ó. Mas não, eles pegaram aqui, ó, a casa da minha cliente, onde está o cursor do mouse aqui, ó, pegaram a casa dos fundos e passaram no meio da Unimes, da faculdade, no meio. E sai numa posição que sai na frente do imóvel, que está do outro lado da rua aqui. Não sai na calçada, que é a mais movimentada todos os dias por causa da universidade.
né? Você vê que até para poder elaborar isso, né, foi muito mal feito, muito mal pensado, né? Se fosse para fazer, de fato, uma passagem aqui, ele pegaria aqui, ó, linha reta, passaria em cima de um terreno que está baldio há mais de 10 anos, chegaria aqui, e aí a pessoa vinha pela calçada e seguia aqui na Gervásio, né? Deixa eu ver aqui mais aqui, ver se tem outra ilustração, mas eu acredito, não, aqui, ó, aqui é a ilustração só do Google Maps, ó. Essa também é outra simulação que eu fiz, ó. Pegaria a calçada todinha da Unimes, ó. Desde a escola americana lá, ó, atravessando aqui, ó, passando no cantinho da Unimes pelo lado de fora e sairia aqui, ó. Mas não foi assim que foi feito, né? O vídeo tá longo, eu sei disso, né? Infelizmente, esse vídeo, por envolver questões jurídicas, né? Questões que são referente à perícia, acabou ficando mais longo que o primeiro. Mas agora eu vou fechar com a parte da jurisprudência. Os precedentes, eu estou com um precedente aqui que esse precedente, sozinho, ele matou a pau. A situação mostra o entendimento do STJ sobre isso, e foi uma das bases que a gente consultou para propor a ação, né? O seu advogado, sua advogada que você escolher para entrar com a sua ação de indenização, eles vão gostar muito de ver essa parte do vídeo também, ó. Isso aqui se trata de um agravo regimental nos embargos de declaração, no agravo em recurso especial. O número é 457837 de Minas Gerais, esse recurso, né? Se tratava de uma questão referente exatamente a isso, a uma limitação, né, administrativa, entre aspas, vamos chamar assim, né, onde a pessoa, no caso aqui, ela estava pleiteando uma desapropriação indireta. E foi através desse julgado que eu vi que isso não encaixava com essa situação, né? Então, eu vou ler aqui uns pedaços, ó. A ementa, né, do julgado administrativo, CEMIG, distribuição, que é a Companhia Energética aqui de Minas, desapropriação indireta, não configuração, necessidade do efetivo apossamento, ou seja, tem que ter o poder público apossando do imóvel para que a gente possa falar numa desapropriação. Olha lá. Necessidade de efetivo apossamento e reversibilidade da situação. Normas ambientais, limitação administrativa, esvaziamento econômico da propriedade, ação de direito pessoal. Não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo poder público. Desse modo, as restrições ao direito de propriedade impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não se constitui desapropriação indireta. Por isso que não escolhemos esse caminho na minha ação. O que ocorre com a edição de leis ambientais que restringem o uso da propriedade é a limitação administrativa, cujos prejuízos causados devem ser indenizados por meio de ação de direito pessoal, ou seja, ação de indenização, e não de direito real, porque o direito real é um aspecto que você discute um direito sobre um bem, e o direito pessoal você discute a relação de dever ou não uma indenização em face de uma pessoa física ou jurídica, né? Então, é o que o STJ aqui está falando. O que ocorre com a edição de leis ambientais, que no caso aqui se tratava de leis ambientais, o caso concreto, que restringem o uso da propriedade e a limitação administrativa, cujos prejuízos, ou seja, o STJ está admitindo que a limitação administrativa pode causar prejuízos, devem ser indenizados por meio de ação de direito pessoal e não de direito real, como é o caso da ação em face de desapropriação indireta. Assim, ainda que tenha havido danos ao agravante, diante de eventual esvaziamento econômico de propriedade, deve ser indenizado pelo Estado por meio de ação de direito pessoal, cujo prazo prescricional é de 5 anos. Então, eu vou avançar no julgado, que eu já marquei os pontos mais importantes, né? Fala que é um agravo regimental, né? Interposto pela pessoa, né? Interessada. Então, vamos direto ao ponto.
Alega agravante que a decisão agravada deve ser revista, sustentando em síntese que os danos causados ao imóvel retiram-lhe totalmente seu conteúdo econômico, atraindo as normas da desapropriação. É a tese que ela sustentou, né? Aí veio o voto. De fato, não há que se falar em desapropriação indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade particular pelo poder público. Quando há apossamento efetivo da propriedade particular, o que se tem, em verdade, é uma desapropriação indireta, ação de direito real. Por outro lado, quando não se tem um apossamento efetivo da propriedade particular, como no caso sob exame, o que se tem, em verdade, é uma limitação administrativa à ação de direito pessoal. Segundo Marçal Justem Filho, que é um doutrinador, né? Ele é um doutrinador da área do processo civil. A desapropriação indireta consiste no apossamento fático pelo poder público sem autorização legal nem judicial de bens privados. Trata-se, em última análise, de prática inconstitucional, cuja solução haveria de ser a restituição do bem ao particular, acompanhada da indenização por perdas e danos e a punição draconiana para os responsáveis pela ilicitude. Em verdade, o que o autor sofreu foi uma restrição ao direito de propriedade imposta por mera limitação administrativa decorrente de norma ambiental. Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal ACO decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a limitação administrativa distingue-se da desapropriação. Nesta, a transferência da propriedade individual para o domínio do expropriante, com integral indenização. Naquela, ou seja, na limitação administrativa, há apenas restrição ao uso da propriedade imposta genericamente a todos os proprietários. Aí, se for desse jeito, a limitação ela não tem indenização, de fato. Limitações administrativas são, por exemplo, a proibição de desmatamento de parte da área florestada em cada propriedade rural. Mas, se o impedimento de desmatamento da área florestada atingir a maior parte da propriedade, ou sua totalidade, deixará de ser limitação para ser interdição de uso da propriedade. E, neste caso, o poder público ficará obrigado a indenizar a restrição que aniquilou o direito dominial e suprimiu o valor econômico do bem. E você percebe aqui que o STJ, o ministro aqui, ainda faz a referência ao saudoso Eli Lopes Meireles, que a gente citou no final do primeiro vídeo, do vídeo 1, ó, direito administrativo brasileiro. Não há desapropriação indireta sem que haja efetivo apossamento da propriedade pelo poder público. Desse modo, as restrições ao direito de propriedade impostas por normas ambientais, ainda que esvazie o conteúdo econômico, não constitui desapropriação indireta. Assim, a pretensão reparatória funda-se em direito pessoal, ou seja, ação de indenização, de modo que o prazo prescricional para essa ação é de 5 anos. Vou avançar mais. No caso em apreço, as proibições impostas aos agravantes significam limitações administrativas, haja vista que não houve apossamento do bem pelo poder público, pretendendo a parte ser indenizada pelo Estado em virtude do esvaziamento econômico de sua propriedade. A ação judicial para tal fim tem natureza pessoal, ou seja, ação de indenização, cujo prazo prescricional é de 5 anos. Ou seja, a partir do momento que a pessoa tomou conhecimento do problema sobre o seu terreno, tem 5 anos para juizar essa ação, para não prescrever. Então, você vê que aqui o STJ, né, tem um entendimento já pacífico de que eventuais prejuízos, né, em relação à intervenção na propriedade privada, ainda que se entenda que seja uma limitação administrativa e não uma servidão, elas são sim indenizáveis. Se você provar pela perícia judicial de que houve essa desvalorização, esse prejuízo, é a conclusão natural, é a condenação ao pagamento da indenização a quem praticou o ato ilícito, no caso, o Poder Público Municipal, aí, o município de Santos, né, a Prefeitura de Santos. Bom, eu iria fechar esse vídeo entrando na parte doutrinária, né? Na doutrina do saudoso Eli Lopes Meireles, né? Que a gente chegou a olhar alguma coisa muito por alto no vídeo 1.
Porém, como esse vídeo ficou extremamente longo, já está em 1 hora esse vídeo, né? Então, eu vou deixar para poder abordar isso no início do vídeo 3. No início do vídeo 3, eu vou seguir escolhendo uma temática, né? De maneira que dê mais informações a vocês interessados, a quem foi atingido por essa lei, a quem tem a pretensão de entrar com a ação de indenização. Eu vou escolhendo os temas dentro desse tema, que é a lei de mobilidade, essa afetação aos lotes por passagem de renovação urbana. Esse é o tema geralzão, né? E dentro dele eu vou esmiuçando, falando, mostrando para vocês todos os detalhezinhos dessa história toda, né? Então, no próximo vídeo eu vou escolher a temática do vídeo 3, mas devo começar, né, mostrando aquilo que eu fiquei de mostrar, que é a questão da doutrina do Eli Lopes Meirelles, que completa bem, né, fecha bem o raciocínio, o entendimento, né, a conjugação com a posição da jurisprudência que a gente viu agora nesse vídeo, tá bom? Esse vídeo agora, ele é primordialmente direcionado ao seu advogado, à sua advogada. Então, você, claro, você vai entender muita coisa do que eu falei, tudo aqui, a questão da indenização, né, o laudo, que isso aí foi a cereja do bolo, né? O laudo do perito, né? A questão da jurisprudência do STJ, como isso é entendido, essas questões, né? Na nossa jurisprudência. Você, de uma maneira geral, mesmo não tendo conhecimento em direito, formação em direito, você vai entender, né? Mas o seu advogado, a sua advogada da sua escolha, mais ainda, né? E eles, com esse material aqui na mão, eles têm todo o necessário para poder ajuizar a sua ação de indenização. Por último, só para fechar esse vídeo, conforme eu falei, eu vou deixar aqui a referência também do número de outro processo, que é de um dos vizinhos, né, que são dois imóveis diferentes, que estão aos fundos dessa minha cliente, né? Então, a mesma passagem P42 está sendo questionada por um dos proprietários que estão aos fundos também, né? E eles propuseram o processo deles, com o número de processo deles, né? E eu vou colocar aqui a referência, compartilhar na tela. Esse aqui é o número do processo, tá? Então você dê pausa aí no seu vídeo, seu advogado, sua advogada, para poder pegar essa referência também. Aqui também já foi emitida uma perícia judicial, chegando às mesmas conclusões do que eu mostrei aqui nesse vídeo, né? Que houve desvalorização, que houve aniquilamento do valor total da propriedade, no caso deles ainda pior, porque a testada do imóvel é um pouco menor, então do jeito que está configurado, do jeito que está o imóvel deles lá,